Fala, turminha! Tudo bem aí com vocês? Espero que estejam todos bem, ok? Olha, assim como acontece toda segunda-feira, eu estou aqui com mais um episódio do Começando com Feméia. Este é o nosso 5º episódio já, hein? E como de costume, convido você aí para assistir toda segunda-feira às 8 horas da manhã este nosso Começando com Feméia. Essa foi a maneira aí que eu achei para tornar a metodologia do Feméia mais dinâmica e mais abrangente, tá? Além disso, te ajudar aí de alguma forma com a empregabilidade. É isso mesmo, com a empregabilidade. Eu vejo que tem muitas empresas buscando profissionais com conhecimento em Feméia. Estou deixando aqui na descrição do vídeo alguns links, né, algumas vagas que selecionei, onde Feméia vem forte com exigência, tá? Então não esqueça, ó, na descrição desse vídeo tem os links para que você possa ver ali, acessar todos os detalhes da vaga, ok? Eu sou o Edson Soares e estou trazendo hoje o tema: o que é a cadeia de falhas e qual é a relação que essa cadeia de falhas tem com o Feméia, beleza? Então, a questão da cadeia de falha, gente, é um ponto onde eu percebo que muitos profissionais têm ali dificuldade, né? Confundem falha com efeito, com causa. Por isso aqui vou explicar detalhadamente como entender essa relação entre esses 3 fatores, tá? Também explicar qual que é a relação da cadeia de falha dentro do Feméia de processo. Vamos lá! Fique até o final para entender toda a dinâmica que existe e a abrangência dessa cadeia de falha traz, né? Qual a abrangência que ela traz. E olha, só para a gente alinhar aqui com quem está iniciando o conhecimento com Feméia, este tema é apenas para abordar prevenção de falhas e não para resolver falhas, ok? Estamos alinhados? Resolver falha é um outro método, tá? Aqui é para prevenção. Conforme eu falei agora há pouco, tem muitos profissionais que fazem uma mistureba só com essa questão de modo de falha, efeito da falha e causa da falha. Às vezes descrevem aí o modo de falha, a causa da falha, o efeito via causa, enfim, né? Uma bagunça só. Por isso estou aqui para esclarecer de uma vez por todas como você deve entender e aplicar esse conceito aí no dia a dia, tá? E aplicar este conceito para ser um profissional apto a ser contratado pelas empresas que estão nas vagas em aberto que eu mostrei agora há pouco, né? No qual exigem conhecimento em Feméia. Mas de novo, vai lá na descrição do vídeo e dê uma espiadinha lá nas vagas, ok? Vê lá o que está pedindo de Feméia e tudo mais. Vai ter mais informações lá. Acompanhe aí comigo na apresentação, né? Vou compartilhar uma tela aí com vocês, explicando cada um desses fatores e como você deve aplicá-lo durante a elaboração ou revisão de um PFME, tá bom? Olha aí, pessoal, então eu estou compartilhando aqui com vocês uma planilha no Excel para que a gente possa fazer juntos ali e entender de uma vez por todas esse conceito de cadeia de falha, tá bom? Então eu vou colocando aqui, ó, vai ser bem rapidinho, eu vou colocar o modo de falha, beleza? Modo de falha. Vou colocar aqui causa da falha e lá na frente eu vou colocar aqui, ó, efeito da falha. E eu vou explicar depois essa ordem aqui, tá? Eu tô usando a mesma ordem que o manual do Feméia utiliza, tá? E aí eu vou explicar para vocês. Então veja só, tudo isso daqui que eu tô mesclando agora é cadeia de falha. Então tudo isso daqui é cadeia de falha. Então, primeira coisa que você precisa entender aí, que cadeia de falha é o conjunto ali do modo de falha, efeito da falha e causa da falha, beleza? Então eu tenho aqui o modo de falha. Vamos começar pelo modo de falha.
Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui um sistema de caçamba de entulho. Essa daqui é uma pecinha que faz parte de um carrinho do meu filho que eu peguei emprestado para eu fazer o curso de FEMEA, né? Então, o meu curso lá de FEMEA, do básico ao avançado, eu uso o carrinho do meu filho, né? Que eu acho que fica tudo muito mais lúdico, mais fácil de entender. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar aqui com o modo de falha, causa da falha e efeito da falha. Então, imagine o seguinte, que olha, eu posso ter um modo de falha onde esse movimento aqui, ó, eu vou chamar de movimento duro. Nesse caso aqui ele tá leve, tá? Mas vamos imaginar que se tivesse, como dizem em Minas Gerais, lá na minha terra, como se estivesse garrando, né? Imagina que aqui, ó, tá vendo? Eu tô fazendo esse movimento, ele tá belezinho, ó, muito fácil. Agora imagina que se eu tivesse que forçar aqui, ó, para fazer um movimento. Ou seja, essa argolinha, né, esse diâmetro que é uma argolinha, fazendo interface com esse tubinho aqui, se o diâmetro da argolinha tiver menor ou o diâmetro do tubo tiver maior, pode causar problema, né? Então vamos imaginar aqui, ó, que o modo de falha seja articulação dura ou movimentação dura, tá? Eu vou chamar movimentação dura. Então, ó, modo de falha, movimentação dura da caçamba. Vou chamar de caçamba, tá, gente? Ó, lembrando, hein, FEMEA é com equipe. Eu tô fazendo sozinho aqui. De repente, se eu tivesse com uma equipe, a descrição ficaria mais adequada, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem. Beleza, eu tenho um modo de falha que é a movimentação dura da caçamba, né? E por que tá tendo ali, ó, uma movimentação dura da caçamba? Por que tem a movimentação dura da caçamba? Pelo seguinte, ó, eu vou chamar aqui, tá? Eu não vou nem falar que o diâmetro tá menor, beleza? Nem vou falar disso. Mas eu vou colocar assim, ó, aperto excessivo da argola, beleza? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, para você acompanhar a linha de raciocínio comigo? Eu estou dizendo que esse movimento aqui ele está duro, porque imagina que no meu processo, por isso que tudo isso aqui é hipotético, tá? Imagina que no meu processo eu coloco essa argola e faço um aperto. E aí esse aperto aqui, ó, tá vendo? O aperto dessa argolinha ficou em excesso, apertou demais, e aí o movimento não ficou legal, beleza? Então eu estou dizendo que a causa é o aperto excessivo da argola. Então beleza, eu entendi que o que está causando aquele movimento duro da caçamba é o aperto excessivo da argola. Agora, essa movimentação dura da caçamba, qual o efeito que pode ter? Então eu vou simular aqui um efeito que vamos pensar isso no caminhão, né? Vamos avaliar aqui. Imagina isso aqui está no caminhão, beleza? Tá aqui no caminhão. Aí vai ter que fazer esse movimento para descer. Então, se tiver com movimento duro, ou não vai descer, ou vai descer lentamente. De repente vai muito devagar, tá bom? Então, eu vou aqui hipoteticamente falar que movimentação lenta, né? Ou algo do tipo mais adequado. Vou chamar de movimentação da caçamba lenta, tá? Então, essa articulação dura, esse aperto excessivo, vai provocar uma movimentação lenta. Então, demora, mudei aqui, demora na movimentação da caçamba. Opa, caçamba. Beleza, então olha,
Veja aí comigo, acompanha comigo, hein? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então vamos dar uma formatadinha. Então olha só. Qual foi a primeira coisa que eu fiz aqui? Primeira coisa foi o modo de falha. Então eu sei qual é o modo de falha. Eu só estou dando uma formatada aqui para ficar mais organizado, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz, ó, modo de falha. Depois eu peguei e disse qual que é a causa daquele modo de falha, ou seja, por que que a falha acontece. E depois, qual é o efeito daquela falha? Por que que está acontecendo a falha? Então, tudo isso, gente, é uma cadeia de falha. Então, eu estou dizendo que quando existe uma falha, quando existe um modo de falha, é porque ocorreu uma causa. Não existe uma falha senão antes ter existido uma causa. Sem a causa não existe falha, beleza? Então aqui ó, nós acabamos de ver a relação da causa com o modo de falha. Agora, se existe este efeito, então neste caso aqui o efeito é uma demora na movimentação da caçamba, se existe esse efeito é porque existiu uma falha. Então vejam que não tem como faltar uma informação aqui, porque se faltar uma informação já não é mais a cadeia de falha. Então a cadeia de falha tem esses 3 tripés aqui, tá bom? Tem essas 3 etapas. Beleza, então enxerguei a cadeia de falha. Eu posso dizer aqui, ó, com um entendimento que dá para aplicar os 3 porquês. Sabe aqueles 5 porquês lá para chegar na causa raiz? Eu costumo dar exemplo aqui que dá para usar os 3 porquês. De que forma? Então, vamos imaginar que eu estou respondendo aqui os 3 porquês. Pensa assim, ó, por que tem demora na movimentação da caçamba? Por quê? Olha, porque a movimentação da caçamba é dura ou está dura, né? Agora, por que que a caçamba está com movimentação dura? Porque houve um aumento, né, ou um aperto excessivo da argola, tá? Então isso é cadeia de falha, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o conceito de cadeia de falha. Tem que ter os 3. Modo de falha, causa da falha e efeito da falha. Observa a coerência que tem na abordagem. Outro ponto que você precisa aprender para ser um bom profissional de análise de modo de falha, e sim ser aquele profissional que de fato atua na prevenção e ajuda as empresas a evitarem falhas de campo ou até mesmo recall. Legal? Quanto ao efeito da falha, você precisa analisar onde os efeitos de uma falha são percebidos. Então, ó, de acordo com o manual de FEMEA, lá da EAGVDA, você deve analisar o efeito da falha olhando para 3 aspectos, né, ou 3 pontos. A planta de destino que está recebendo aquele produto, o usuário final e a sua planta, tá? E em relação à causa, você deve avaliar se a causa da falha é proveniente de máquina, meio ambiente, material ou mão de obra. Então, acompanhe comigo uma análise para você entender essa análise de efeito de falha e da causa da falha. Acompanhe aí comigo. Olha, gente, então acompanhe aí comigo. Eu estou usando a mesma planilha, tá? Só vou apagar uns dados aqui para a gente prosseguir. Mas é o que eu falei agora há pouco. O efeito da falha, eu tenho que avaliar se essa falha tem efeito na minha planta, tem efeito na planta de destino e tem efeito no usuário final.
Da mesma forma, eu preciso avaliar se a causa da falha ela é proveniente de máquina, ela é proveniente de pessoa, ela é proveniente de meio ambiente ou ela é proveniente de material. É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, ó, olha aí a planilha que a gente estava usando. Eu vou apagar esses dados, tá? Estou apagando aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Efeito da falha. Vou colocar aqui, ó, na minha planta, né? Na minha planta é na minha empresa. Vou colocar na planta de destino, na planta de destino, ou seja, quais plantas vão receber o meu material, a minha peça. Pode ser um efeito que vai ter diretamente no meu cliente, ou pode ter no cliente do meu cliente. Então, quanto mais experiência eu tiver, mais dados eu tiver para saber onde aquela falha vai ser percebida, se é no meu cliente, se é no cliente do meu cliente, enquanto fábrica ainda, enquanto empresa. Então, quanto mais eu me aprofundar, melhor vai ser a minha análise, tá? E no usuário final. Então, qual o efeito no usuário final? E aqui vai ser o modo de falha para os 3 casos. E agora, a causa da falha. Eu posso ter lá por conta de máquina, né? Deixa eu marcar aqui. Eu posso ter por conta de mão de obra. Eu posso ter por questões de meio ambiente. E eu posso ter também por questões de material. Beleza? Então, estou apagando aqui. Vou mesclar esse cara é para tudo. Então, vamos pegar aqui um outro modo de falha. Vamos pensar um outro modo de falha aqui, ó. Deixa eu pensar num caso qualquer. A gente tinha falado daquela hora da articulação, né? Eu vou falar agora da quebra dessa corrente, beleza? Da quebra dessa corrente. Então, imagina que tá aqui a caçamba, tá cheia de entulho e a corrente que segura a caçamba, ela quebra, tá? Então, o modo de falha. Quebra da corrente. Beleza? Quebra da corrente. Então vamos lá, vamos entender essa quebra da corrente aí. Olha, existe alguma causa de máquina que faz com que contribua para a quebra da corrente? O que vocês acham, né? Vamos pensar aqui. Olha, a princípio, eu poderia dizer que teve um excesso de pressão, tá? Não significa que eu esteja certo, tá, gente? Excesso de pressão da máquina. Então, a máquina, ela estava com excesso de pressão. Beleza, vamos aumentar esse campo aqui. E mão de obra? O que pode ter sido de mão de obra? Ó, quebrou, porque eu vou dizer o seguinte: utilização do material errado, né? Então, por exemplo, eu estou assumindo aqui que o material foi utilizado errado, mas não é que o material estava com problema, não é isso. O operador, né, que é a mão de obra, na hora de pegar o material, ele pegou o material errado. E eu estou assumindo aqui também que o material estava no lugar certo, com a etiqueta certa, mas o operador, por uma questão de atenção, ele pegou o material errado, tá? Meio ambiente. O que pode ter de meio ambiente ali? Eu vou considerar nada, tá? Não há. Então, não há causa associada ao meio ambiente.
E o material também vou dizer que não há. Então, logo, eu estou assumindo aqui que o que fez com que aquela corrente quebrasse pudesse ser um excesso de pressão da máquina e o operador utilizar o material errado. Na hora de pegar a matéria-prima lá, ele pegou a matéria-prima errada, e essas causas podem gerar essa falha aqui, que é a quebra da corrente, beleza? Agora vamos lá. Qual que é o efeito deste modo de falha lá no na minha planta, né? Na minha planta. Então imagine o seguinte: essa corrente ela quebra e bem na hora que eu estou montando a caçamba na corrente, né? Fazendo um encaixe aqui, e aí na hora que eu vou levantar ou fazer algum tipo de movimento, a corrente quebra. Então eu posso dizer que possibilidade de acidente com os operários, né? Eu posso dizer que pode provocar acidente com os operários aí, beleza? Isso na minha... Opa, mudei aqui a letrinha, possibilidade. Então, eu estou dizendo que isso pode acontecer o quê? Na minha planta, né? Durante a movimentação. Então, se isso pode acontecer na minha planta, na hora que eu mandar esse meu sistema aqui lá para o meu cliente colocar em cima do caminhão, pode também a mesma coisa, né? Então, eu vou considerar o mesmo modo de falha. Só que agora sendo, o mesmo efeito, tá? Só que percebido pelo meu cliente, a planta que recebe o meu produto. Beleza, gente? Eu estou indo aqui no passo a passo para vocês acompanhar comigo, tá? E aí, vou chegar lá no usuário final. Então, imagina, quem é o usuário final neste caso aqui? O motorista, né, que está fazendo o transporte, está movimentando, e, de certa forma, no meu ponto de vista, o consumidor final que contratou o serviço de caçamba de entulho, né? Então, imagina, na hora que está fazendo essa movimentação para subir para o caminhão que está cheio de entulho, essa corrente quebra. E aí? Né? E aí? Pode também provocar acidente. Então, eu vou colocar aqui, ó, possibilidade de acidente com o consumidor final. Beleza? Observa que esse efeito, ele acaba não tendo nada técnico, né? Então, por exemplo, impossibilidade de montagem, dificuldade de montagem, não tem. Porque a corrente, ela, a princípio, dimensionalmente, ela está certinha, né? A princípio. E aí você só percebe quando quebra. Então, ela não dá um efeito de montagem ou coisa do tipo. Então, observa, olha, voltando, a cadeia de falha. Para ter essa falha, esse modo de falha, teve que ter uma causa. Para ter esse efeito, teve que ter um modo de falha. E por que tem um modo de falha? Porque se tiver excesso de pressão da máquina, pode esmagar demais e ela ficar com uma espessura reduzida, e aí quebra. Se a mão de obra utilizar o material errado, ele pegou um material mais frágil, pode quebrar, né? Então, por que pode ter a possibilidade, vamos fazer os 3 porquês aqui, ó. Por que pode ter possibilidade de acidente com os operários? Porque pode haver quebra da corrente. Por que pode ter quebra da corrente? Porque pode ter um excesso de pressão da máquina ou porque o operador pode utilizar a matéria-prima errada. Beleza, gente? Então, olha, aí nós falamos o que é essa cadeia de falha, né? E como você aplicar olhando os efeitos em 3 aspectos e olhando as causas em 4 aspectos, que são ali os 4 M's. Beleza? Então essa é a parte aí da cadeia de falha. Agora, por que é importante você saber
sobre cadeia de falha. Por que será que é importante? Porque você tem que ser um profissional que faça uma análise de falha de modo abrangente, ou seja, avaliando os diversos aspectos e pontos de vista. E de novo, as empresas não querem profissionais que tenham apenas um certificado de FEMEA. Elas querem profissionais que saibam fazer FEMEA e que possam coordenar equipes de FEMEA, trazer resultado, trazer prevenção. É isso que as empresas procuram, ela não quer você que tenha só um certificado, tá bom? E estou aqui para te ajudar a ser este profissional que saiba fazer FEMEA. E é por isso, gente, que eu recomendo que se inscreva em nosso canal e acompanhe aí os conteúdos que eu disponibilizo aqui. Eu tenho certeza que aqui você estará fazendo um belo de um investimento do seu tempo, tá? Porque, olha, saber avaliar cadeia de falha aumenta bastante a sua empregabilidade, né? Pois você será capaz de fazer aí uma análise consistente e abrangente da falha, da causa da falha e o efeito da falha. Então, viu a abrangência que a gente teve ali de efeito na planta de destino, no usuário final, na minha planta, né? A causa lá considerando os 4 M's. Então, fica aqui comigo, se inscreva no canal que você vai entender, tá bom? Por onde você vai ter que começar, né? Por onde? Uma coisa que eu digo, olha, cuidado, tá? Que o sucesso pleno não só depende, na verdade, da cadeia de falha, tá? Então, antes de chegar nessa etapa, você precisará conhecer as funções do produto e do processo, os requisitos do produto e os requisitos do processo. Essa é a relação que a cadeia de falha tem com o FEMEA. Ela é apenas uma parte do todo. Sem saber a função do produto e do processo, você não terá condições de dizer quais são os modos de falha, tá? Por isso que você tem que começar pela função daquele produto ou daquele processo, tá bom? Gente, então é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Aplique este conceito e vá em busca aí do sucesso, tá bom? Então, olha, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.